Bem-vindo ao meu podcast Pessoas Notáveis com Cristiano Richelli, comigo. E hoje nós vamos entrevistar aqui dois ambientalistas. Claro, são aqueles que militam pela causa ambiental. Mas vamos primeiro conhecer o currículo deles dois. Primeiro, nós vamos aqui apresentar o professor Eric Douglas, graduado em Pedagogia, licenciatura em Ciências Biológicas, pós-graduação em Ciências Ambientais e Análise Ambiental. Esse é o nosso convidado, Eric. Seja muito bem-vindo, professor Eric, aqui é o nosso podcast. Essa mesa aqui é uma mesa bastante democrática, viu? E nós queremos aprender muito sobre o meio ambiente. É uma grande satisfação estar aqui no podcast de Cristiano Richelli, uma oportunidade de conversarmos sobre a natureza, a nossa casa comum, o planeta Terra. Uma satisfação também estar ao lado do professor Júlio. Olha só, vamos para o nosso outro entrevistado de hoje, que é o professor Dr. Júlio César, tá? Graduado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre e doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Júlio. Boa noite a todos, boa noite, Cristiano. Boa noite, Cristiano. É uma satisfação estar aqui no podcast com você, com todos os telespectadores, com o professor Eric. Satisfação minha. Eu que agradeço aí, olha, convidei os dois para falarmos um pouco sobre o meio ambiente. Como empreender através do meio ambiente? Às vezes a gente acha que o meio ambiente não dá, né, para empreender, mas sim, tem muitas áreas de alta sustentabilidade dentro do meio ambiente que a gente pode trazer como modelo de empreendedorismo. Isso é muito importante. Nós vamos falar sobre esses modelos de empreendedorismo, mas também nós vamos falar sobre o aquecimento global. Isso é uma preocupação, né, daqueles que buscam a compreender o que está acontecendo com o nosso planeta Terra, nossa casa comum. Não é? Então, assim, a gente precisa de verdade, entender todo o processo, né, que está acontecendo no nosso planeta Terra. Eu agradeço demais aqui vocês dois, muito obrigado. Somos parceiros aí em outras áreas, mas assim, para mim é um prazer imenso. Duas pessoas que têm um conhecimento, são militantes e têm um conhecimento sobre o meio ambiente e querem ajudar o meio ambiente, milita para ajudar a melhorar a nossa casa comum. E eu vou logo direto ao assunto, né? Falar sobre empreendedorismo. Professor Dr. Júlio, você empreende dentro do meio ambiente? Como empreender no meio ambiente? Qual seria? E qual é a característica da sua empresa, né? Porque você empreende através do meio ambiente, né? Pelo meio ambiente. Sim, tem alguns projetos de empreendedorismo no meio ambiente, né? Algumas empresas no segmento de jardinagem, né? De jardinagem empreendedor, controle de vetores também é uma das empresas que nós temos, um dos serviços que nós oferecemos no meio ambiente. Que maravilha! O que seria essa empresa de controle de vetores? Seria trabalhar com o quê? Prevenção? Seria trabalhar com prevenção de controle de pragas urbanas, falando assim de um modo bem objetivo, tá certo? Então, trabalhar na supressão dessas pragas, principalmente nas áreas urbanas, casas, empresas, principalmente empresas do ramo alimentício. As pragas que você fala seria insetos? Isso, insetos, exatamente. Insetos, todos os tipos de insetos, né? Desde baratas, cupins, né? Sim. Cupins, baratas,
supressão de roedores também. Então, todos esses animais nós trabalhamos com o controle desses. E nesse trabalho que você faz, professor, dentro do desenvolvimento da sua empresa, né? Sim. É um trabalho promissor, e é um trabalho que tem uma área de crescimento? Sim, Cristiano, hoje eu sou engenheiro agrônomo de formação, como você falou, e hoje na área da agronomia é uma área que está sendo que é pouco explorada pela agronomia, pelos engenheiros agrônomos, e é uma área muito promissora. Tanto ela, controle de vetores, controle de pragas urbanas, como também a arborização urbana, paisagismo. Essas são áreas que não são áreas tradicionais do engenheiro agrônomo, que o engenheiro agrônomo atua, mas que ultimamente tem ganhado muita expressão, sobretudo aqui em João Pessoa. Ah, e esse trabalho, ele faz parte de uma inspeção até da vigilância sanitária, né? Também, né? Ela fiscaliza. Sim, fiscaliza, exatamente, fiscaliza. Esse é um trabalho fundamental para as empresas elas conseguirem, né, manterem manterem suas atividades, né? Então tem que ter todo um procedimento, né, de controle desses insetos para que a empresa ela funcione como tem que funcionar, né? Sim. Então vamos lá. Professor Eric Douglas. Olha, professor, você já é de uma outra área que seria assessoria, né? Você presta assessoria, né? Então, assim, você desenvolve projetos, você dá as dicas aí, o que é que tem que ser feito nas OSCs, enfim. Nesse terceiro setor, como é que você trabalha com essa consultoria? Essa consultoria geralmente é sobre o quê? Quando uma instituição de meio ambiente te procura pedindo uma ajuda para ajudar a finalidade do trabalho delas, enfim. Isso, eu tive a oportunidade e trago essa experiência exitosa que surgiu a partir de uma realidade de um bairro e estávamos lá observando o descarte inadequado do lixo eletroeletrônico. E a partir desse olhar, fizemos uma parceria com uma empresa que trabalha com logística reversa. Então, a logística reversa é um nicho de mercado. A logística reversa trata no caso do lixo eletroeletrônico, vou usar o termo técnico, mas vou explicar melhor, descaracterizar, por exemplo, um notebook, né, e separar as peças, desconfigurar esse equipamento eletroeletrônico obsoleto, e dar a destinação correta. Essa empresa ela vem conquistando espaços e a minha participação foi ser de um elo, uma conexão entre a empresa, que é situada em um local no município do Conde, aqui com João Pessoa, a partir dessa realidade do lixo eletrônico descartado de forma inadequada. Com isso, potencializamos a geração de renda, potencializamos também a abrangência da logística dessa empresa e dos empreendedores que fazem parte dela. É muito interessante porque conseguimos distribuir vários coletores. Foram 3 pontos de um bairro aqui no município de João Pessoa que receberam esses coletores. Houve também um trabalho de conscientização, porque as pessoas passaram houve um engajamento das pessoas nisto, as pessoas com a divulgação. Então, elas faziam descarte no coletor, um coletor, inclusive, que é muito interessante, porque as placas é uma caixa, né? Um quadrado, uma caixa, tem uma porta de entrada, é feito com bases de eucalipto tratado. As placas são de polímeros, plástico, e esses coletores eles são colocados em pontos estratégicos. Colocamos, inclusive, num ponto comercial,
desse bairro, né? E isso, olha a ponte que houve, né? Uma empresa que trabalha com logística reversa se conecta a outra empresa de outro setor de empreendimento. Era uma empresa que trabalha com atendimento veterinário, enfim. E com isso a gente percebe claramente a teia que se forma a partir de um trabalho onde temos vários protagonistas nesse processo. E tivemos êxito, né? Porque a partir do momento que houve esse engajamento, o descarte adequado, o processo, quando os coletores estão cheios, é de retorno para a empresa, para que a empresa pegue esse material, leve e faça a destinação. Os equipamentos, o que é lixo eletroeletrônico? Né? Primeiro, eu creio que é interessante falar sobre o que é o lixo eletroeletrônico. Né? É tudo que pluga. Notebook, celular, micro-ondas, televisão. Então, isso é considerado lixo eletroeletrônico, que, se descartado de forma inadequada, vai gerar um impacto ambiental negativo. A logística reversa, que é o que essa empresa faz, e até hoje nós estamos mantendo esse serviço, é o do retorno dessas peças, desses componentes, para as outras linhas de produções. Eles reutilizam o plástico, né? É isso? Fazendo bancadas. Bancadas. E o restante do descarte de materiais, que são as CIs, os integrados, as placas, os fios, enfim, eles também têm destinação para isso? Também tem destinação. Já para empresas específicas que ocorrem. Consegue reciclar tudo isso, professor? Consegue. Isso consegue ser reciclado? Consegue. E eu acredito que a proposta hoje é essa. A gente mantém o reuso. Isso gera emprego e renda. Sim. Através do meio ambiente. Porque isso é uma ação do meio ambiente. Exatamente. Porque se você não pega, não reutiliza isso, quantas vezes eu sou escoteiro, e quantas vezes nós saímos para acampar e eu via assim, uns tubos de TVs nas margens do rio. Minha gente, o que é isso? O nosso próprio habitat, né? Nossa casa comum sendo agredida desta forma. E fora das garrafas PETs que nós vimos aí, né? A poluição, parece que o homem ele não tem controle, ele não tem o saber, né? da condição de respeito com aquele próprio habitat onde ele mora. Então, assim, quantas placas eu vi também, né? Placas de computadores, teclado, mouse, tudo isso vai e é reciclado, é desmontado. Isso. Eles desmontam e fazem a destinação, como eu falei anteriormente, para outras linhas de produção das peças. Até substâncias mesmo contidas em determinadas... Quais são essas substâncias? O chumbo, né, professor? Também é usado, né? Chumbo. Tem outras substâncias. Agora não... Tem muitas substâncias, né? Tem cobre. E o cobre é super valioso, né? Exatamente, hoje as pessoas aí, a gente sabe que acontece né, com os fios de internet, que o cobre ele é um bom condutor, né? Sim. Então, assim, eles estão aí subtraindo esses fios para poder pegar o cobre e vender, né? Eu vejo vários nichos de mercado. Sim. Certo? Esse conceito de socioeconomia começou a ser trabalhado a partir de 1963. Né? Então, o Karl Kopp iniciou essa discussão e ela é bastante pertinente. As empresas têm lucro com isso. Eu acredito que a gente precisa manter o reuso, a gente precisa reduzir, precisamos ter essa consciência, mas a reciclagem ela é bem favorável, eficaz dentro de um processo produtivo, principalmente numa conjuntura, num modelo de produção que é produção, consumo, descarte. Produção, consumo, descarte.
Então a gente precisa tratar aquilo que é descartado. A velocidade na qual se está fazendo isso é bastante impactante. E esse impacto que eu falo é um impacto ambiental negativo mesmo, no que diz respeito à manutenção dos sistemas, à manutenção da vida. Portanto, a compostagem é outro exemplo. Professor, ainda dentro desse tema que nós estamos falando, que eu tenho uma preocupação imensa, né? Porque nós geramos muito lixo. Sim. E principalmente lixo eletrônico, né? O lixo eletrônico, as coisas vão ficando Plástico, descartáveis. né? A sociedade é a sociedade do plástico, né? Exatamente, mas enfim, tudo aquilo que nós temos, nosso notebook, nosso celular, ele vai ficando obsoleto, então não vai prestar mais para nada. Então, como reutilizar isso, né? No Brasil, em 2016, o Brasil teve uma arrecadação de 1,6 bi, né? Ao ano, na questão da reciclagem. Hoje, em 2023, são 6,5 bilhões. Então, estão se utilizando mais desse artifício de realmente reutilizar, reciclar. A reciclagem ela é muito importante, né? Imagina a garrafa PET, é R$3 o quilo. Eu sei que para você fazer um valor maior, mas são coisas que nós descartamos no lixo. Né? Imagina se todo mundo tivesse essa consciência de reciclar o seu lixo, de uma coleta seletiva, de poder dividir, professor Júlio, dividir este lixo, dividir o orgânico, o plástico, o metal, o vidro, o papel. Por que os governantes não investem mais nisto? Porque o lixo gera riquezas. O lixo gera riquezas. Muito. Professor Júlio, me fala um pouco sobre essa questão. Também o professor Eric também pode estar complementando, mas eu tenho essa preocupação do lixo, da coleta seletiva do lixo. Sim. Por que não? Por que não pegou no Brasil? Por que não pegou essa coleta seletiva? É falta de investimento. O governo deveria dar aí os recipientes para nós reciclarmos. Poderia entrar com campanhas, como tem campanha, se beber não dirija, né? Se dirigir, não beba. Por que não faz isso? Porque estamos agredindo o nosso próprio habitat. Eu vejo o seguinte, quando a gente está numa cama, no quarto da gente, a gente usa o nosso ar-condicionado. Você vai comer na sua cama? Você vai sujar sua cama de pizza, de bolo, de biscoito, derramar café na cama que você vai dormir? Você não vai fazer isso. Não faz. Porque você vê logo, rapaz, vai vir barata aqui. Exato. Rapaz, vai vir uma formiga. Eu não vou dormir bem. Eu não vou chegar da praia todo cheio de areia e subir em cima da minha cama. Exato. Porque a gente não usa esses mesmos artifícios para o nosso planeta, nossa terra, nossa casa comum. Não é? Vocês entendem a preocupação? Sim. Por isso que eu chamei vocês aqui. Sim. Não é? Então, assim, eu como escoteiro também, nós nos preocupamos com isso. Por que não, professor, essa coleta seletiva, ajudar as pessoas a entender melhor, fazer uma campanha, né, para podermos arrecadar, e o valor da arrecadação, da coleta seletiva, tira todos os impostos das empresas que trabalham com isso, reciclando, zera os impostos, que ela está fazendo bem para o planeta Terra, um bem para a sociedade onde ela está implantada, instalada e trabalhando, gerando emprego, limpando o meio ambiente, com uma responsabilidade social ambiental. Sim. Cristiano, é uma pergunta complexa. Eu tenho alguns fatores que eu imagino, por exemplo, a questão da educação da sociedade, acho que é um ponto, né, para que essa coleta seletiva ela realmente aconteça. Eu acredito que os governantes, à medida que eles oferecem tributos ou dinheiro por essa atividade, eu acredito que... Isenção fiscal, né? Isenção fiscal, exatamente. Eu acredito que poderia promover mais essa questão da coleta seletiva. Ainda tem muita coisa. Por exemplo, tem muita cooperativa que funciona, né? Cooperativa de catadores de lixo. Acho que algumas funcionam. Tem os exemplos aqui que o professor Eric falou, né? Da questão da logística reversa. Logística reserva, que é uma empresa que faz esse papel. Mas eu acredito que o governo ele poderia fomentar ainda mais, sabe, Cristiano, essa atividade. Que é uma atividade, como você falou aí, de alto impacto
na preservação do meio ambiente. Tem algumas ideias, por exemplo, você falou aí em coleta seletiva, mas tem muito resíduo aí de empresa que poderia, por exemplo, resíduo de... Eu conheço uma empresa em Campina Grande que o rapaz pega um resíduo de uma indústria e transforma, faz pneu de caçamba para aquele carro de mão, né? Então Sim. pega o plástico, ele derrete, né? Derrete, joga novamente numa máquina e produziu um pneu de caçamba altamente ecológico, né? Tá pegando um resíduo de uma indústria e transformando um negócio que, você sabe, tem uma alta rotatividade, né? Então, assim, são ideias, Cristiano, como essa, que eu acho que falta ao brasileiro, sabe? Esse espírito empreendedor de visualizar um problema e dali retirar um sustento, transformar uma ideia, monetizar uma ideia, né? E transformar, você ganha recurso e ainda ajuda o meio ambiente. E ainda gira economia, né? Gira Porque você economia. gera emprego. Você gera emprego. Dentro de uma empresa dessa, eu não fui ainda lá, né? Recebi já o convite, mas não fui ainda, professor Júlio, professor Eric. Mas eu acredito que exista os setores. Para cada setor, a peça vai e ali eles vão desmontando, né, e cada peça vai sendo destinada para o devido local. Não é? Então, assim, a logística reversa ela é muito importante porque ela gera economia, né? Gera economia, além dos valores econômicos, né? Que isso é a preservação do meio ambiente, que acho que é o principal motivo e objetivo da logística reversa, tirar essa agressão permanente que nós temos contra o meio ambiente, que não é contra o meio ambiente. A gente fala meio ambiente, mas é contra o planeta Terra. Exato. E contra nós, seres humanos. Não é? Porque imagina 8 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas poluindo todos os dias. Todos os dias gerando lixo. Não é? Então, isso é algo preocupante. Eu gostaria de trazer um pensamento, agora o teórico não me vem à mente, mas é bastante relevante. Ele diz o seguinte: a proteção ambiental é causa perdida. Olha como é forte, é causa perdida. Caso não encontremos os incentivos que levariam as pessoas a defendê-la. Esse empreendedor, no qual a gente trabalha em rede colaborativa, da empresa que faz a logística reversa com lixo eletroeletrônico, ele revelou para mim: se eu pudesse, eu investiria mais ainda. Mas eu não tenho incentivo. Os incentivos são praticamente... Zero. Zero. Então, aí, é por isso que eu achei muito pertinente anotar essa frase desse teórico, porque é isso que as pessoas precisam. Imagina, é uma outra situação, mas imagina, né, e há condições, no que diz respeito, por exemplo, à manutenção da cobertura vegetal de um espaço público, de um bairro, seja de periferia, seja um bairro que não... E o cadastro, eu estava até discutindo isso outro dia, o cadastro de 4 ou 5 pessoas na prefeitura, por exemplo, que queiram cuidar dessa praça, desse espaço, sendo cadastradas, orientadas de como fazer a nutrição, a manutenção, e essas pessoas recebendo em contrapartida esse é um projeto, né? Um desconto no IPTU. Imagina. Mas é porque aí um exemplo, né? Entendo. É porque às vezes não pode também ser nocivo para o Estado. Não. O Estado não pode deixar de arrecadar, senão não faz pode. Nada. Agora sim, muito interessante. É algo isso. que não seja impactante no sentido de gerar um déficit. Certo. E dentro de tudo que nós estamos conversando, como se encontra o cenário atual do meio ambiente? Como se encontra? Eu queria falar sobre esse cenário, mas para falar desse cenário, eu queria também deixar já uma pergunta.
o que está acontecendo com o nosso planeta Terra, a capacidade que nós temos destrutiva, nós que eu falo seres humanos, destrutiva da nossa casa comum. Eu queria saber, há a possibilidade da escassez de água potável daqui a uns 10 anos, 15, 20 anos? Porque todo mundo diz, não vai acabar nunca a água potável, chove direto, tem água em tudo que é canto. Mas a água que a gente bebe, vocês sabem como é que ela é tratada? Os dejetos vão para lá, as empresas jogam química, enfim, os rios todos poluídos. E como é que faz um tratamento desse? Tem que usar química, né, para fazer um tratamento da água potável ou não? Tem. Muito Então, provavelmente. o povo diz que a água não vai acabar, né? A gente chega em todos os rios que a gente visita, é uma podridão. Desculpa até a expressão. É aquele mau cheiro. Sim. E ali não vai para o nosso reservatório de água, né? E aí, imagina, o que é que precisa para ser tratado ali? A química que é usada. Então, realmente vai existir escassez de água potável ou já temos? Olha, Pergunta difícil. Os dois respiraram. Eu sei que a pergunta é muito difícil. Cristiano, eu sou da época de que me diziam que eu olhava nos livros de ciências e tinha como se a água era um recurso infinito, ou seja, Sim. ilimitado, né? Que tinha o ciclo da água. E aí, quando eu cresço, eu vejo que não é bem assim, né? Que pode esse cenário aí que você acabou de demonstrar, ele é bastante plausível, ele é bastante fácil de um dia a gente chegar lá. Não tá muito longe não, viu? Pergunta muito boa. Parabéns pela elaboração. Eu não quero ter um discurso apocalíptico. Porém, como eu acredito que pelas vivências, né, por transitar em redes de sustentabilidade, movimento em defesa do meio ambiente. Agora há pouco recebi um convite muito especial de um professor que eu tenho uma admiração muito grande, o professor Jailton Ferrari, da UFPB. Ele desenvolve o projeto Cicla Óleo. É um projeto que muda, né, o estado do óleo, muda a matéria transformando o óleo residual em velas, sabão. E ele vende? Não vende. Mas se ele quisesse empreender, poderia empreender. Sim. Por que não, é outro né? nicho de mercado. Né? Nossa. É outro nicho de mercado, desde que tenha o Conselho Regional de Química, a assinatura de um técnico, né, para poder esse saber ser transformado em renda. Mas é outro nicho de mercado, sim, com certeza. Isso é logística também reversa. Entra? Não, eu acredito que a logística reversa entraria nisso, professor. Eu agora fiquei... A questão do óleo... Não, eu acredito que não. Eu acho Não. que é um tratamento de um resíduo, Isso. de uma atividade. Sim. É uma transformação, né? Isso, da matéria. Da matéria, Da exatamente. matéria. Isso. Trata o resíduo e Sim. transforma Perfeito isso. Deixa eu te dar a resposta. Sobre isso, a situação emergência climática. Climática. Esse é um problema que todo mundo fala, né? Esse é o cenário. Todo mundo fala que a ONU, né? A ONU fala sobre isto, mas não são tomadas iniciativas. Eu acho que é mais falácias, né? Tem mais falácias do que iniciativa para sanar esse problema. Olha, vamos lá. É o seguinte. Existe insegurança alimentar aí também. Isso, também. Existe Também. A desertificação, né, de biomas, né? Existe também, que isso também atinge, né? Atinge tudo Olha, isso. Inclusive, nossa caatinga, um bioma exclusivo aqui do Brasil, ele tem vários núcleos de desertificação aqui próximo aqui na Paraíba, né? Próximo a nós que estamos aqui em João Pessoa. Existe vários núcleos de desertificação, inclusive tem uma instituição nacional, o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que uma das linhas de pesquisa, das principais linhas de pesquisa deles, é justamente nessa área de desertificação. Eles desenvolvem um trabalho muito bacana nesse tema, e é uma preocupação grande. Eu gostaria de citar o seguinte. Eu vou fazer um breve passeio. Eu vou começar de um
um espaço dentro do planeta Terra bem distante até chegar aqui, ao local. Sempre se fala, né, e é uma realidade, da dinâmica do clima, das mudanças, certo? Desde o período Cretáceo, milhões e milhões de anos atrás, que existem fenômenos, existe uma alteração. Mas na velocidade que estamos vendo atualmente, por exemplo, nós temos uma grande ameaça que é o permafrost, a camada permanente de gelo. Ela está derretendo. Sim. E quais as consequências disso? Só o aumento do nível do mar? Não, liberação de gases do efeito estufa. E eu vi uma matéria... Carbono. E outra coisa preocupante demais, que já é alvo de pesquisa, é que esse derretimento, professor, existem micro-organismos ali, totalmente desconhecidos. E que com esse derretimento vai haver a liberação. E adormecida bilhões, estado né? latente. Certo? Então, milhões de anos. Exatamente. Aí, para ser fiel a essa vinda rápida, então, vindo para cá para o semiárido, o que o professor acabou de falar. Eu estou aqui com dados do painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, que é um órgão da ONU, certo? Onde aponta a elevação da temperatura, dias mais quentes no semiárido. Então, são vários gráficos, os cientistas fazendo já uma projeção de cenários, sim, né? Considerando de 2025 até 2065, mostrando claramente que o aumento dos dias quentes, a elevação da temperatura no semiárido nordestino é real. E agora eu vou ser mais preciso ainda. Eu estou com 52 anos. Eu moro num bairro, aqui em João Pessoa. Há 40 anos atrás, esse local era confortável em termos de temperatura, porque clima e temperatura são coisas diferentes, né? Quando se fala em clima, é algo a longo prazo. Temperatura é a curto prazo. É um momento, o clima está quente, está frio, então isso é a temperatura. A temperatura era bem mais amena há 40 anos atrás, nesse mesmo bairro onde eu moro atualmente. Hoje, a temperatura está desconfortável. Ondas de calor, a elevação da temperatura. Ou seja, o que a gente percebe é uma intensidade. E o detalhe disso tudinho é que o tempo, porque de 1800 para cá vem se registrando uma elevação muito grande. E aí a preocupação as espécies vão ter o tempo necessário para se adaptar a essa situação, esse crescimento exponencial de uma crise que é real. Eu estou lhe dizendo que eu fui bem distante, né, lá nas calotas polares, falando dessa questão do permafrost, mas vim até João Pessoa, o bairro onde eu moro, e é notório, a gente percebe claramente a sensação térmica. O planeta está dando sinais de que precisa. E detalhe, para fechar ainda mais agora rapidamente, a conta não fecha, professor. A gente tem um passivo ambiental. Por que a conta não fecha? Porque há uma incompatibilidade de tempos. O tempo de recuperação da natureza não é o mesmo tempo imposto pelo modo de produção atual. Existe algo que o pessoal fala muito, né, que empreende já nessa área, que se chama o resgate de carbono. Existem algumas empresas, não vou citar nomes aqui, mas tem uma empresa brasileira que é a segunda maior empresa em resgate de carbono do mundo, né? É um sistema de telecomunicação e eles têm esse trabalho, né, de resgate de carbono. O resgate de carbono é você plantar, né? É você plantar árvores, né, para poder aí oxigenar mais o planeta Terra. Dentro desses desafios ambientais urgentes, qual a solução e práticas sustentáveis para que possamos amenizar mais essa condição climática do planeta Terra? Então, Cristiano, uma das práticas usualmente, né, atualmente mais utilizada é justamente o plantio de árvores, né? Você tem esse celular aqui e tem algumas empresas que são responsáveis por plantar um número de árvores suficiente para que os materiais que você gastou com esse celular aqui,
eles sejam neutralizados, né? Basicamente é isso. Basicamente, o que essa empresa que você citou aí, que você falou, né? Que ela faz. E várias são as empresas hoje que trabalham nesse sentido. Você entra na internet aí, na minha empresa, por exemplo. Eu entro lá no site dessa empresa, detalho quais são as minhas atividades, e na internet mesmo vai sair quantas árvores essa empresa que faz esse serviço de neutralização, ela precisa plantar para que eu neutralize todas para que eu neutralize todas as minhas ações, né? É basicamente isso. É a mais usual. Mas me diga uma coisa. Para nós restabelecermos a saúde do planeta, tá certo? Eu acredito que nós respiramos porque existe árvores, é isso? Exato. Eu estou errado? Pelo certo. menos quando eu estudei biologia, ensino físico, então é isso, né? Fotossíntese. O processo de fotossíntese. Se nós estamos dentro de uma redoma de vidro fechado, um exemplo, e temos um balãozinho de oxigênio ali, e aquele balão de oxigênio, ele tem um limite. Se não vem alguém para poder reabastecê-lo, vai acabar. Retroalimentar, né? Retroalimentar, vai acabar o oxigênio daquela redoma de vidro. Exato. O Brasil, a planeta Terra, o mundo, pode acontecer isso no mundo, porque o desflorestamento, as queimadas, os prédios, o capitalismo, enfim, tudo isso contribui à má educação, né, do cidadão enquanto meio ambiente, destruir, cortar, avançar para ganhar mais dinheiro. Isso pode acontecer? Será que as doenças respiratórias já estão ligadas justamente a isso, ao desmatamento descontrolado? Porque se nós não temos a quantidade de árvores que nós tínhamos antes, é claro que o planeta Terra também não vai ter a quantidade de qualidade abundante de oxigênio. E nós só estamos aumentando a população. Era de 7, agora são de 8 bilhões. Essa minha linha de raciocínio está lógica, está certo, está correto. Tá. Pode acontecer de faltar, assim, não estou dizendo que vai faltar, nem nada apocalíptico, né? Como diz o professor Eric. Sim. Mas é algo a se pensar, é algo a se questionar com o desmatamento que está acontecendo, já que são as árvores que nos fornecem o oxigênio, ou tem de outra forma o oxigênio? Então, Cristiano, não querendo ser alarmista, como você falou, mas não é que pode acontecer. Nós já estamos no processo. O processo de mudanças climáticas globais nada mais é do que o consumo de recursos de forma mais acelerada, né? Nunca se tinha visto na história do planeta um processo de transformação, de desmatamento, de queimada, de emissão de CO2 para a atmosfera, né? De mudança de uso do solo, retirada da floresta para o plantio de agricultura, pastagem, enfim. Então, nunca se teve um cenário tão favorável para que essas mudanças climáticas, esse aumento da temperatura do planeta, aumento da média de temperatura do planeta acontecesse. E aí, muito provavelmente, um dos casos é esse aí que você falou, né? A questão da dificuldade de reciclar, de retroalimentar esse oxigênio, essa transformação do CO2 e a liberação do oxigênio, que a vegetação faz na fotossíntese. Olha só, então você que está nos ouvindo em casa, no seu sofá, na sua cama, até mesmo no seu smartphone, no trabalho, tá na sua pausa lá, é importante que você, pelo menos você, como tem aquele dito popular, planta uma árvore, escreve um livro e tenha um filho, mas faça só uma deles, plante uma árvore.
porque eu não sei até quanto tempo o nosso planeta Terra vai aguentar. Então, qual é, professor Érico, o papel da sociedade e da educação ambiental para melhorarmos, né, exponencialmente a qualidade do nosso planeta Terra no que tange a prática de poluição, né, porque os CO2 das indústrias, os carros, enfim, e o desmatamento, que é uma outra preocupação. Eu desmato, mas não planto. Eu desmato, mas não refloresto, né? Então, qual seria o papel da sociedade? Seria a educação ambiental? Só isso resolveria o problema? A leitura que eu faço das realidades é a seguinte: existem, sim, coletivos, instituições, a Universidade Federal da Paraíba e outras universidades. Eu participo desse projeto, por exemplo, do Cicla Óleo. Né? Existem pessoas, organizações da sociedade civil que estão trabalhando, que estão fazendo algo, mas para minimizar a atual situação, que é preocupante no que diz respeito à manutenção da espécie humana, eu vou chamar duas palavras: rede colaborativa. Todos que fazem parte da sociedade precisam, sim, se organizar. Precisamos de uma união coletiva, para que possamos tomar decisões concretas. E eu acredito num veículo, numa força propulsora extraordinária, professor: educação. A educação, ela liberta o ser humano, ela transforma as realidades, tanto subjetiva quanto objetiva. Existe a educação ambiental, mas, por exemplo, e eu participo, Semana Mundial do Meio Ambiente. Então, as organizações se unem, as escolas se abrem, a gente faz um momento lá de conscientização, faz uma intervenção, faz um trabalho. Acabou. Não dá para formar uma consciência socioambiental, uma consciência ecológica dentro de um momento, 2, 3. Isso tem que começar na educação infantil, ensino fundamental, nos anos iniciais. É possível. Nós tivemos uma experiência exitosa, muito significativa, impactando positivamente em outro território aqui do município de João Pessoa, outro bairro, que foi através de uma disciplina. Existe nas escolas de tempo integral a disciplina que se chama disciplina eletiva. Ela é dada ou no horário oposto ou no mesmo horário, tanto em escolas do estado quanto escolas do município. E tivemos essa experiência de, numa escola de tempo integral, a gente fazer um trabalho de manejo ambiental agrícola dentro da escola a partir de uma disciplina eletiva. Esse é um caminho. E não apenas a educação socioambiental, que eu acho que esse nome, a gente precisa rever essa nomenclatura, educação ambiental. Eu acredito que socioambiental abrange muito mais. É o ambiente e as pessoas inseridas no ambiente. Então a gente pode pensar em uma educação climática, educação animalista, a causa animal. Tem pessoas aqui do município de João Pessoa que vêm trabalhando muito, eu conheço essa liderança que trabalha, professor também da UFPB com a causa animalista. Precisamos fazer com que as pessoas... Eu tenho uma coisa que, respeitando todos os posicionamentos, mas eu vou citar aqui o Papa Francisco. Eu acho muito inspiradoras as encíclicas, a Laudato Si, a Laudato Deum, que falam da casa comum, dos cuidados com a casa comum. E tem uma metodologia dentro do que eu vou até, não sei se eu estou inventando aqui, pedagogia ecológica. Imagina, professor, uma pedagogia ecológica. E a metodologia desse movimento Laudato Si, que é mundial, trabalha numa tríade muito significativa, que é o sentir, o observar a natureza, as experiências sensoriais. Isso é muito interessante trabalhar na educação infantil com as crianças, as experiências sensoriais, uma horta, até mesmo uma caminhada pelo bairro.
E depois disso vem o quê? Vem o pensar, o refletir, o estudar e o agir. Eu acho importante a educação, professor, demais. Eu acho que ela tem que existir, mas junto com a iniciativa pública, privada e também a organização civil. Né? Eu acho que os 3 setores, 1, 2 e 3, né? 1 governamental, segundo empresarial e terceiro são as OSCs, eles têm que caminharem juntos. Tem que caminharem juntos. Até porque não é uma coisa que pode esperar daqui a 20 anos uma criança ter uma mentalidade para o meio ambiente e ela se tornar uma pessoa adulta, independente, trabalhando, conquistar o seu espaço profissional para começar a praticar o meio ambiente. Não temos tempo para isso, eu acredito. Vamos pensar em algumas frentes de trabalho? Então, imagina, outra questão, professor, que eu acredito que seja algo que precisa ser sanado ou ser esclarecido, é que todo cidadão, ele diz, o governo precisa tomar iniciativa. O governo precisa tomar iniciativa. O Estado precisa tomar uma iniciativa. E ele? E eu? Eu sou Estado. Eu sou contribuinte. Eu sustento o Estado. Eu sou o Estado. Eu sou o país. Eu sou a minha cidade. E eu faço o quê? Isso é culpa do governo. Tá pegando fogo lá na Amazônia? Culpa do governo. O governo que não faz nada. Nos biomas estão secando. É culpa do governo. E eu? E eu? Faço o quê? O governo é um instrumento, uma ferramenta, uma aparelhagem, mas nós somos 220 milhões de pessoas. Para 30 mil pessoas? E aí? E eu faço o quê? Eu ponho a culpa no governo e aí fico lá nessa, esperando que o governo faça algo, que o Estado faça algo. E eu faço o quê? Enquanto isso, a nossa casa está pegando fogo. Você entende? Nós precisamos trazer isso para as escolas? Não. Precisamos trazer isso para as redes abertas de telecomunicação. Por que não falam sobre isso abertamente? Quando vai falar, traz um especialista, o especialista diz, olha, porque isso aqui... Né? Aquela coisa, aquela falácia. Não, a gente não tem tempo mais para falácia. Nós temos tempos para cuidar um dos outros. Porque se minha casa, se o barco que eu estou está furado e tu estás comigo dentro do barco, tu vai afundar também. Então, se o planeta Terra está doente, todos nós vamos embora. Isso. Ninguém vai para Marte não, meu irmão. Ninguém tem dinheiro para construir um foguete e ir para Marte não. Entende? Então, as pessoas não têm essa consciência, professor Júlio, professor Eric. Isso me incomoda. Sim. Né? Me incomoda. E não precisa ter dinheiro para ter essa consciência, não. Não. Ela precisa plantar uma árvore. Ela precisa pegar o filho dele e mostrar a filha dele dentro de casa e mostrar, filho, o meio ambiente é isso, isso e isso. Vamos fazer assim. Porque a escola só não precisa ensinar o meio ambiente para ninguém, não. Quem tem que catequizar, ensinar o meio ambiente às crianças são os pais que estão com ele 24 horas. A escola fica 3, 4, 5 horas com a criança. O exemplo tem que vir de casa, do pai, tem que pegar os pais. E você entende, professor? Vocês entendem? Então não é só a escola. Jogar essa responsabilidade só para a escola não. É algo que a precisa... A escola é um dos que precisa ser mudado, entende, professor? Você entende minha preocupação? Existe. Tem a educação ambiental formal, sim, que é a curricular, sim, e tem a educação ambiental informal. A educação ambiental informal é essa, das OSCs, é da família. Mas percebam, se uma sociedade quer uma mudança, almeja... Né? Que modelo de homem nós queremos? Que tipo de sociedade nós queremos? Essa resposta se dá pela via da educação. Essa resposta você só dá pela via da educação formal e informal, que é essa que tu estás destacando com grande desenvoltura, certo? São várias frentes de trabalho. Então a gente precisa, sim, da educação formal, da educação informal. A gente precisa dos incentivos também, os incentivos fiscais. A gente precisa, nesse meio ideal, é um ideal, pode ser um ideal, claro, de que se determinadas pessoas querem fazer um determinado trabalho, como o plantio de árvores, que recebam um incentivo. Esse problema só vai ser minimizado se houver uma grande rede colaborativa de todos que fazem parte da sociedade. Governo,
OSCs, instituições de pesquisa, todas as pessoas precisam estar envolvidas. Professor Júlio, professor Eric, nós sabemos, né? Nós visitamos uma APA agora há pouco, não vou citar o local, mas nós vimos o que está acontecendo lá dentro, né? Um lixo clandestino, uma coleta de lixo seletivo clandestino, né? De reciclagem, dentro de uma APA, minha gente. Então, é muito difícil isso. É muito difícil a gente aguentar e ver dizendo não vou poder fazer nada, né? Porque as pessoas que lá estavam disseram, nós já tentamos fazer, mas fomos ameaçados. Então, o poder público também precisa ser parceiro. O poder público tem mecanismo. Não tem mecanismo para tudo, para criar asfalto, fazer mesmo tantas as coisas, obras, né, impressionantes. Por que não contratar drones para preservar as APAs? Tem gente que quer fazer centenas, milhares de árvores que querem plantar, mas não cuida nem das que já estão ali em pé, ainda por enquanto estão em pé. Então, que controvérsia é essa? É plantar 100 mil árvores e as outras estão sendo derrubadas que estão lá. Que daqui que se reponha uma árvore daquela lá, que coloque ela, que ela cresça, que ela consiga esse trabalho do resgate do carbono, né, de oxigenar nosso planeta Terra, vai ter um custo, vai demorar, né? E qual é o papel das empresas e dos setores privados para isso? Qual é o papel deles? Como é que eles poderiam nos ajudar? Né? Acho que com tecnologia ou com o que mais? Deduzindo seu imposto de renda para as OSCs que trabalham com OSCs sérias, né? Porque tem essa OSC que você está vestindo a camisa é uma OSC séria, eu sei disso. As pessoas que estão aí, como vocês, são comprometidas. Né? São comprometidas, não recebem R$1. O que bota é do bolso, porque são comprometidos. O senhor também participa, professor Júlio. Então, são pessoas comprometidas com o bem-estar, né? Como você falou, como o Papa Francisco nos chama, né? O do planeta Terra, a casa comum. Né? Que visão deste homem, né? Uma visão, né, impressionante. Então, há uma preocupação, professor Eric, professor Júlio. As empresas privadas, o que é que elas podem nos ajudar nisso aí? Então, Cristiano, eu acho que eu venho de uma instituição de ensino que, particularmente, a questão ambiental é uma questão fundamental para a instituição. No processo de gerenciamento interno da instituição, só para você ter uma ideia, ao invés de papel, ela utiliza tablets. Ou seja, as provas, os alunos, ao invés de imprimir as provas, gerando toda aquela questão, e gera o gasto de papel, e, na verdade, quando essa prova ela vai ser arquivada, em algum momento ela vai virar lixo, né? Ao passo que essas provas digitais, elas fazem fazem com que esse processo de geração de resíduo, ele não aconteça. Então, só nesse processo, uma vez nós fizemos uma apresentação e dava aí mais de 20 caixas daquela em um semestre. 20 caixas do que eu falo, acho que é uma caixa vem 10 resmas de 50, de 500, né? Então, só para você ter uma ideia, quantas árvores aí, nesse processo, elas foram preservadas. Entende? Então, assim, Cristiano, eu acho que é justamente isso. Como é que as empresas podem ajudar? Tanto essa questão de geração de uma porcentagem do seu imposto de renda, não é isso? Para as OSCs, que trabalham com esse trabalho, mas também dentro do processo de gerenciamento das empresas, que é aquela questão de ESG, elas podem também estar ajudando. Então, são várias formas. Para ajudar o meio ambiente, tem como. É só querer, é só ter iniciativa ou então apoiar empresas que queiram
fazer esse trabalho. O senhor está falando isso e vamos dar um vivo aqui. Uma iniciativa que a gestão pública municipal da nossa capital, assim que entrou, fez isso, né? Eles, agora trabalhamos com um DOC, eles informatizaram tudo. Além da economia financeira com material de expediente, o meio ambiente agradece, o planeta Terra agradece, as árvores agradecem, não é? Isso é uma solução, professor Sim. Júlio, que você colocou impressionante, Sim, não é? sim. Fundamental para Sim. que o planeta Terra consiga começar a respirar de novo. Pois é, Cristiano. E eu acho que o mundo ele tem mudado bastante, sabe, Cristiano? E eu acho que a tecnologia, você utilizando ela para o bem, ela faz isso que você falou aí. Você economiza, reduz no desmatamento, preserva as árvores. E, na verdade, os processos eles ficam muito mais rápidos, né? Os processos eles ficam muito mais rápidos. Só voltando a essa questão da prova, os alunos fazem a prova no tablet, na hora que ele finaliza a prova, ele já sabe a O nota. resultado, já tem um resultado, já sabe a Já nota tem um da resultado. prova. Nossa, Entendeu? bem rápido isso, né? Isso é impressionante. Isso e é econômico, né? Economia, né? Enfim, isso é muito importante. A gente está com o nosso tempo já, indo lá. Você falei, a gente vai começar a falar muito rápido. Nós temos aqui o nosso podcast, nós falamos sobre tudo. Principalmente, nossa introdução sempre é sobre o empreendedorismo. E muitas pessoas podem empreender através do meio ambiente, né? Nós temos diversas opções aqui. Que mais pessoas venham empreender através do meio ambiente. Tenho uma amiga minha que os pais dela têm uma empresa de reciclagem em Santa Rita. Sim. Então, assim, imagina, são mais de anos e vivem muito bem. Então, é possível pegarmos no lixo a riqueza. É possível utilizarmos desta forma para melhorar o planeta Terra, para acabar com a poluição do planeta Terra, onde nós moramos, onde nós vivemos. Imagina, você não quer deitar numa cama suja, né? Não. Cheio de areia, cheio de resíduos, enfim. Ninguém quer. Né? Então, assim, é primordial que possamos, a partir desse momento, eu sei que o nosso programa, que o nosso conteúdo aqui é de empreendedorismo, mas eu vejo o trabalho que vocês exercem no ISEC, né? E eu vejo que é um trabalho que realmente faz a diferença. E eu precisava trazer vocês aqui para dar notoriedade ao trabalho de vocês, sim, ao trabalho da instituição. Né? Então, assim, é um espaço que eu tenho para ceder para vocês. E isso fica como um bônus, uma coisa especial, um podcast especial. Porque todas as pessoas que vão nos ver, nos ouvir, elas precisam ter essa consciência. Elas não têm que apontar ao governante federal, ao governante estadual, ao governante municipal. Se você fizer a sua parte, 10.000 pessoas que vão nos ver e nos ouvir fizeram a sua parte, plantando uma árvore, são 10.000 árvores. Plante e tome conta dela. Daqui a 10 anos, os seus filhos e os seus netos vão agradecer. Exato. Quero agradecer demais vocês aqui conosco. Conosco, quando eu falo, são aí os nossos inscritos no canal, as pessoas que vão estar nos ouvindo, que sempre nos acompanham. Falar de empreendedorismo no meio ambiente, para mim, é muito importante, porque a gente pode gerar renda para muita gente. E as pessoas podem se organizarem e em busca de uma cooperativa, e em busca de montar uma microempresa, enfim, dinheiro, há riqueza no lixo. Sim. Há dinheiro no lixo. As pessoas que tratam o lixo como lixo é porque elas não têm a capacidade de compreender como é importante, qual a importância da reciclagem e quanto é valioso o lixo. O exemplo da Ecobras, como o professor Eric citou, né? Os exemplos que nós citamos aqui. Então, eu quero agradecer demais as considerações finais de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos fazer um outro podcast, vamos trazer, vamos falar sobre tudo que nós estamos vivenciando e passando, os projetos que vocês estão despontando, vamos compartilhar com o mundo, porque aqui, nessas câmaras, o mundo vai nos ver. Nós temos acesso de outros países também. Né? E o que é bom a gente tem que compartilhar, porque o planeta Terra está precisando disto. Está precisando de boas atitudes, de homens de bem, de homens que pensam para o futuro melhor do nosso
planeta Terra, da nossa existência que está em jogo porque nós mesmos estamos colocando em xeque, por falta de conhecimento, por ignorância e por ganância, muitas Exatamente, vezes. Fica à vontade, professor Eric. Bom, eu agradeço demais a oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade. Estamos, sim, avançando, né? E essa unidade, esse trabalho em rede colaborativa é eficiente, é eficaz, atinge, tá certo? Desde que a gente possa, de fato, desenvolver projetos. O ISEC tem 3 projetos e eu acredito que isso aí são cenas. É um outro podcast, é um né? outro podcast. E para finalizar, em termos de empreendedorismo, me veio à mente agora a Lei 13.125. É uma lei estadual que cria o programa Escolas Verdes, tanto para a escola pública quanto para a escola particular. Então, imagina uma escola particular modelo de sustentabilidade, uma escola verde modelo de sustentabilidade particular. O quanto essa escola não pode gerar renda a partir, por exemplo, de organização dos grupos para visitar um app. Trilhas ecológicas. Isso vai gerar renda, isso vai gerar engajamento, porque vai haver um trabalho de logística, de deslocamento desses estudantes, educação infantil, o ensino fundamental, até a ida para um passeio ecológico. É justamente isso. Isso é empreendedorismo. É empreendedorismo. A sociedade não ocupa as APAs, que é a área de preservação ambiental. Isso. Aí quem ocupa são aquelas pessoas que devastam e que acabam com o meio ambiente. Muito obrigado, professor Eric, mais uma vez. Professor Júlio, suas considerações finais, fique à vontade. Cristiano, eu só queria agradecer a oportunidade. Foi um podcast incrível, né? Nós tratamos de várias questões aqui de extremamente importantes, né? E estou à disposição para quando você quiser. Estaremos à disposição, né, professor? Sim. Para falar mais de projetos vamos marcar. Na temática ambiental. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, você de casa, tá, que está aí nos vendo, nos assistindo, quero agradecer a sua honrosa e grandiosa audiência, como sempre, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, estamos ao vivo. Olha, vai lá, ó, curte, dá o seu like e se inscreva no canal. Esse conteúdo é relevante, só conteúdo excelentes aqui. Aqui você é instruído e formado, aqui você aprende. Então, muito obrigado pela sua presença. Como todas as quintas-feiras ao vivo estamos aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta.